Leia e presenteie livros espíritas. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3665-3344. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3665-3344. Aceitamos cartão de crédito e de débito. Estamos começando Espiritismo em Flash, mais um programa da TV Cidade. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Marcel Mariano, que é da Bahia, que é do Movimento Espírita Baiano, participante ativo na Federação Espírita da Bahia. Tem uma atuação muito forte no Centro Espírita Caminho da Redenção, onde trabalha em conjunto com o Divaldo Pereira Franco e muitos outros. Bom dia, doutor, é um prazer tê-lo conosco em Taubaté. Bom dia, José Antônio, amigos ouvintes do Espiritismo em Flash aqui em Taubaté. É uma grande alegria retornar pela terceira vez à cidade onde nasceu Monteiro Lobato. Perfeito, bem lembrado, Monteiro Lobato, grande, inclusive espírita. Nós estamos comemorando a 60ª Semana Espírita de Taubaté, através da USE Intermunicipal, onde agrega Taubaté, Tremembé, São Luís do Paraitinga. E nessa semana estamos trazendo inúmeros palestrantes de alto nível, como o Dr. Marcel Mariano, e é muito interessante tê-lo aqui para podermos falar um pouquinho mais da divulgação da doutrina espírita. E como ele é escritor, expositor, participa de seminários não só no Brasil, mas em vários outros países, gostaríamos que o senhor colocasse para a gente qual é esse momento que nós estamos vivendo dentro do Espiritismo, essa divulgação, qual é o nosso papel enquanto dirigentes espíritas. Nós estivemos oportunamente esta semana analisando aquela obra de Saulo Gomes, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo. E nós podemos considerar que aquele ano de 1971, julho e dezembro, foi decisivo para o movimento espírita brasileiro, porque no momento em que Chico Xavier participou daquele programa Pinga Fogo na TV Tupi, nós temos um momento antes daquele programa e temos um momento depois daquele programa. Portanto, há 40 anos atrás, o Espiritismo teve uma imensa divulgação no Brasil. E de 40 anos para cá, o crescimento é vertiginoso. Isso, naturalmente, a mim preocupa, porque tudo aquilo que cresce em quantidade tende a perder qualidade. Tudo que se expande muito tende a perder contato com as raízes. Então, nós estamos vivendo um desafio. O movimento espírita espalha-se como árvore frondosa e farta por todos os rincões do Brasil. E fora do Brasil, onde já tivemos condições de visitar 10 países da Europa e a Flórida em 8 cidades, os brasileiros lá mantêm células espíritas funcionando e pulsando, alimentadas periodicamente pela visita de oradores, de pregadores e de médiuns brasileiros. Entretanto, é preciso manter contato com as raízes, continuar estudando Allan Kardec, não perder contato com as fontes da codificação, porque o movimento vai sendo levado para os mais diversos rincões. Então nós estamos vendo nesse momento uma maturidade do movimento espírita brasileiro. Ele está alcançando um alto grau de maturidade e de complexidade, exigindo de todos nós que continue vinculado às raízes da grande árvore, que é Kardec, e comece a dar frutos de paz e de paz social, ajudando a melhorar a sociedade que está em torno deste movimento. É interessante, pelo que nos parece, o Brasil tem uma riqueza muito grande de médiums, de militantes no movimento, né? E parece que no restante do mundo isso não é tanto assim, pelo menos não se tem muitas notícias. Grupos formados lá fora normalmente são através de brasileiros, né? E aqui nós temos inúmeras casas. Ontem ainda conversávamos sobre isso,
Em São Paulo, se eu não me engano, acho que são cerca de 2.000 e poucos centros espíritas. Então, na verdade, é muito pouco centro para uma população tão grande. Isso influencia, né, na divulgação da doutrina, perde qualidade? Como é que o senhor vê essa situação? Não acredito que perca qualidade. Quanto à existência de médiuns, eu concordo de que o Brasil é o grande celeiro mundial de médiuns. É aqui no Brasil que estão os mais expressivos médiuns espíritas, os mais conhecidos, seja na oratória, na ectoplasmia, seja na psicografia de livros. Mas sempre que nosso Divaldo Pereira Franco regressa de suas viagens ao exterior, ele comenta de médiuns notáveis que ele conheceu em outros países, mas que não estão vinculados ao movimento espírita. São médiuns vinculados ao xamanismo, são médiuns vinculados às igrejas presbiterianas, às igrejas anglicanas, como na Inglaterra. Nós temos médiuns vinculados aos cultos afrodescendentes, sobretudo na América Latina, no Caribe, em Cuba. Então, esses médiuns estão atuando, mas não estão atuando espiriticamente, porque sequer conhecem o espiritismo. Portanto, no Brasil, em que temos aproximadamente 18.000 casas espíritas espalhadas pelos 5.125 municípios que o Brasil possui. Isso são dados da Federação Espírita Brasileira, que envia gratuitamente um exemplar do reformador para cada casa espírita que se cadastrar. E ela envia mensalmente cerca de 18.000 reformadores. Então, essa estima que diz, mas deve talvez ter entre 20 a 25.000 casas espíritas, porque existem muitas casas que estão à margem do movimento, não estão atuando no movimento e, portanto, não são conhecidos nem da USE, em São Paulo, e nem das federativas nos demais estados. Mas todos estão trabalhando para que a divulgação da doutrina espírita alcance o seu ideal e, sobretudo, atinja as pessoas mais necessitadas. Então, diante desse raciocínio, inclusive dessa constatação que Divaldo e vários outros fazem fora do Brasil, nós podemos afirmar que a mediunidade não é privilégio do espírita, né? Nunca foi. A mediunidade é um talento, é uma capacidade que está em todas as pessoas, inclusive católicos, evangélicos, pastores, babalorixás e alorixás dentro dos cultos afrodescendentes e outras doutrinas. Nós podemos encontrar as pessoas nas expressões mediúnicas as mais variadas. Agora, foi no Espiritismo que a mediunidade recebeu o selo do estudo, o bisturi da investigação científica, levado a efeito por Allan Kardec há mais de 150 anos. Aí há um diferencial. Enquanto a maioria pratica sem conhecimento, nós temos conhecimento para praticá-lo de maneira consciente. Isso é muito bom, né? Nós sabemos que, na verdade, nós estamos numa evolução e todas as religiões têm essa possibilidade. Inclusive, em Taubaté, nós temos no dia 20 de junho, a comemoração, através de uma lei municipal, do Dia do Diálogo Interreligioso. E aconteceu, inclusive agora na semana passada, e o que eu acho interessante é exatamente esse encontro de religiões, porque na verdade a nossa busca é a pacificação, é o respeito, é a comunicação com o divino, né? Isso faz parte de nossas vidas, é importante que nós tenhamos isso, e principalmente trazendo isso para o seio familiar. Como é que o Espiritismo vê essa situação e como é que você pensa? Como um avanço das chamadas relações interreligiosas. Na Bahia, que é caracterizado por ser um estado 80% negro, ou seja, de forte formação e de miscigenação afrodescendente, todo dia 8 de dezembro, que é feriado municipal em Salvador, dedicado à padroeira católica da cidade, Nossa Senhora da Conceição da Praia, é realizado na Basílica desta mesma igreja, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que tem mais de 400 anos de existência. Essa igreja, muito antiga, porque foi construída no governo do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, por volta de 1549, quando ele chegou ao Brasil com o padre Manuel da Nóbrega e logo depois José de Anchieta, também desembarcaria no Brasil, é realizado um culto interreligioso e eu há 5 anos participo. Então as pessoas, quando me veem ali pregando durante 5 minutos uma mensagem de paz,
no adro de uma igreja, elas perguntam depois se eu tive uma recaída católica. E eu comento que tive uma recaída por 5 minutos. Porque eu levo a mensagem espírita, mas também outros 7 religiosos levam. Cada um tem 5 minutos para falar uma mensagem. Depois o povo sai para a festa e faz a chamada caminhada até a colina sagrada, onde está a igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Então, há diversos cultos pelo Brasil que estão aproximando as religiões, os cultos religiosos, os cultos ecumênicos. Isso é a maneira de podermos dialogar com os demais religiosos, quebrando as arestas, as indiferenças, os muros de Berlim, as imensas lacunas e abismos que ainda separam os religiosos, porque temos pontos em comum. Por exemplo, eu cito que na Paraíba, o arcebispo da Paraíba é Dom Aldo Pacoto. Eu estou falando de um arcebispo. Eu não estou falando de um bispo nem de um padre. É de um homem que está já com o pé no cardinalato. Ele não perde uma palestra, um seminário de Divaldo Pereira Franco. E este ano, nos dias 3 a 5 de janeiro, a Federação Espírita Paraibana realizou o seu tradicional congresso. Um dos oradores, Dom Aldo Pagoto. Ou seja, uma federação espírita promove um congresso espírita e o convidado é o arcebispo da Paraíba, que costuma fazer palestras no centro espírita do grande escritor Severino Celestino, que escreveu sobre a Bíblia. Então, é um homem que se abriu para a nova cultura e ele prefaciou o livro de Dr. Severino Celestino. Ou seja, o livro é de um espírita prefaciado por um arcebispo da Paraíba. Guarde este nome, Dom Aldo Pagoto. Um homem que não tem medo de se expor e dialogar com as outras religiões em pé de igualdade. É muito bom eu saber disso, né? Que na verdade as religiões estão se entrelaçando, estão na verdade estreitando isso. E isso tudo em nome de Jesus, porque afinal de contas, como o senhor próprio disse, desde o início da colonização brasileira já surge um povo cristão, né? E isso nos leva inclusive às responsabilidades cristãs. E quem é o nosso grande mentor, o nosso grande governador nesse sentido? Jesus. E Jesus, quando nos pede, como nós temos a frase carro-chefe dessa semana, que queres que eu faça? Então ele está nos chamando para uma ação, porque não basta ficar na religiosidade e simplesmente às vezes orando e sem se ativar, né? Essa é o chamamento hoje? Exatamente. Eu me apoio numa frase do grande místico e avatar indiano, recentemente desencarnado, Swami Satya Sai Baba. Sai Baba disse que as mãos que trabalham são mais santas e sagradas do que os lábios que oram. Então, as mãos que estão na atividade do bem são mais nobres do que apenas os lábios que na estática pronunciam palavras. Se nós observarmos durante todo o século XX, nós vamos ver que os grandes vultos que estiveram na Terra de qualquer expressão religiosa foram homens e mulheres de trabalho. Não ficaram vinculados apenas à retórica, ao discurso, porque o discurso emociona, o discurso fascina, mas somente o exemplo arrasta, somente o exemplo convence, porque é o trabalho que patrocina para arrancar o outro da indignidade, do baú da miséria, das dificuldades. Então o indivíduo tem que ser também a ação. O grande inventor norte-americano Thomas Alva Edison, ele costumava dizer de que o gênio, ele é 1% de inspiração. E alguém pergunta, e os outros 99% é transpiração? O gênio transpira no laboratório trabalhando. Ele nos legou 2.000 invenções, inclusive a lâmpada elétrica, mas trabalhando. Ele se inspirava e ia fazer testes, até chegarmos hoje a iluminar o mundo inteiro com a sua nobre invenção. Então era alguém que dava a sua vida. E o Brasil é esse caldeirão de raças que nos permite ter as religiões muito próximas. Eu costumo dizer nas minhas palestras que o Brasil não tem pedigree. O Brasil é um país vira-lata, graças a Deus. Porque nós somos uma mistura da raça indígena, da raça negra e da raça branca. E isso gerou um povo vira-lata. Graças a Deus nós não temos pedigree. E por isso acolhemos todo mundo, dialogamos com as religiões mais diversas, saímos para encontro. Em Salvador, a TV Educativa promove mensalmente um encontro de 7 religiosos.
Eles se sentam numa bancada muito parecida com esta nossa e passam a discutir um tema. Cada um coloca a sua opinião. Então lá está o evangélico, batista, lá está o espírita, um frei católico, uma babalorixá, lá está um anglicano, lá está um sheik Ahmed Armani, que é nigeriano, mas mora em Salvador há muitos anos, representando a cultura muçulmana, e lá também está um rabino judeu. Às vezes vai um Hare Krishna, vai alguém da Seishonoye, a filosofia de Masaharu Taniguchi, cada um levando a sua contribuição e a sua visão de vida para o enriquecimento da nossa sociedade. Isso é muito bom. Telespectadores, hoje nós estamos aqui excepcionalmente com o Dr. Mariano, que está nos visitando, e nós estamos tendo essa satisfação, essa honra de entrevistá-lo hoje no nosso programa. E, doutor Mariano, qual era o verdadeiro papel dos centros espíritas? Porque, na verdade, só a situação do que a gente faz de estudo, do passe, do trabalho mediúnico, será que esse é o papel principal ou tem alguma coisa além disso? Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, considerava o centro espírita uma célula muito importante dentro do contexto do movimento, porque era ali que se reuniam os espíritas, os adeptos da doutrina, para os debates, para os estudos, para os intercâmbios com a espiritualidade. Quando o espiritismo teve sua árvore transferida da França, onde nasceu, para os céus do Brasil, aqui ganhando esta ramagem frondosa e ardente, a Federação Espírita Brasileira define o centro espírita como a célula fundamental do movimento espírita. E o espírito de Djalma Montenegro de Farias, que foi um dos grandes entusiastas da chamada Caravana da Fraternidade, que nos anos 50, junto com Leopoldo Machado, Ari Casadil e outros, percorreu o Brasil divulgando o chamado Pacto Áureo, ele publicou oportunamente uma mensagem pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, que está no livro Sementeira da Fraternidade. E nesse livro, ele considera que o centro espírita tem 4 faces. A primeira face do centro espírita é uma face voltada para a saúde. O centro espírita seria um hospital, porque ali acolhe não só doentes do corpo, mas sobretudo doentes da alma. O centro espírita também seria um templo, porque ali é um educandário, um local onde nos reunimos para estabelecer contato com as forças transcendentes da vida, com a espiritualidade. O terceiro aspecto é que o centro seria uma escola, um educandário, porque ali todo mundo é aprendiz e Jesus é o grande mestre, que vem nos trazer as lições de 2000 anos, lidas e relidas, mas ainda não absorvidas, não ainda aprendidas e não ainda praticadas. E por último, o centro espírita seria uma oficina, porque é um local de trabalho. É onde nos reunimos para nos aperfeiçoar, sem qualquer tipo de sacerdócio remunerado, organizado, sem hierarquia, sem nichos e adorações a imagens, sem qualquer tipo de dogma. Uma doutrina livre, que você só deve aprisionar como conhecimento aquilo que você puder compreender, onde não há imposição de nenhum conhecimento. Aquilo que eu não compreender, que eu não entender, eu não devo aceitar, eu devo rejeitar, até que o tempo a sancione ou condene aquela informação, onde não há livros sagrados. Todos os livros, mesmo os que falam mal do espiritismo, são dignos de apreciação. É Allan Kardec que disse isso no Livro dos Médiuns. O espírita deve ler até os livros que nos combatem, para saber quais são as teses em que se apoiam os nossos opositores, se eles são dignos ou se eles são apenas levianos, de levantarem teses que não têm fundamentação científica. Então, o centro espírita é esse amplo local de trabalho, onde nos reunimos para divulgar a doutrina, para estudarmos a doutrina e nos tornarmos vivenciadores desses códigos morais que são excelentes. Se temos uma fé raciocinada, é exatamente o seu caminho, né? Discutir e ponderar em todos os sentidos. Kardec, inclusive, nos disse, se a ciência comprovar, fique com a ciência, né? Mas só que até hoje não tem nada que tenha sido colocado que não está na codificação, né? É muito interessante essa vivência, né? de trazer, avançar no tempo, essa já maturidade das coisas que estariam por vir. Por isso é tão especial, né?
Eu considero o Espiritismo não a religião do futuro, mas o futuro das religiões, no sentido de estarmos buscando essa comunicação com o divino, né? Essa frase, inclusive última, foi do Espírito Viana de Carvalho, o extraordinário escritor e polemista cearense, nascido na cidade de Icó. Ele deixa então a frase de efeito muito bela, de que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro de todas as religiões, porque os seus princípios, pouco a pouco, serão absorvidos pelas demais doutrinas religiosas, sob o ponto de vista de que se elas não fizerem isso, vão desaparecer, porque elas não terão mais como dar respostas adequadas e coerentes a uma sociedade que está cada dia mais exigente, porque as pessoas estão abandonando a fé cega, a fé invidente, para se filiarem a uma fé coerente, a uma fé lúcida, raciocinada, aquela que pensa, porque é que eu creio? E Emmanuel, no livro O Consolador, salvo engano, na questão 363, ele recomenda pelas mãos do Chico que nós deveremos evoluir do eu creio para eu sei. Ou seja, sair do eu creio. Porque o que é crença? Crença é uma credibilidade que a gente dá a alguma coisa que não passou pela razão. Eu creio hoje, descreio amanhã. Agora quem sabe, sabe. Sabe hoje, sabe amanhã, sabe daqui a 100 anos. Porque o saber é fruto do entendimento, do conhecimento profundo das coisas. Então nós temos que evoluir para este entendimento mais profundo. E pouco a pouco as pessoas estão evitando esta fé cega, fanatizadora e fanática, que ainda move multidões. São cegos guiando cego. Cairão todos no mesmo buraco. É a certeza, né? A certeza dessa verdade. Doutor Mariano, com relação à família, o nosso papel enquanto instituição, que eu entendo e acho que a grande maioria entende, que é o núcleo onde realmente nós temos ali que superar as dificuldades, que temos que praticar o PIB, né? O perdão, a indulgência, a benevolência, isso para com todos, mas principalmente para no seio familiar. Como é que o senhor vê essa situação da família hoje? Eu estou muito otimista em relação à visita que a Sua Santidade, o Papa Francisco, vai fazer ao Brasil no próximo mês, porque ele virá para a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada no Rio de Janeiro, sob os auspícios da CNBB no Brasil, e pretende se reunir entre 2 a 3 milhões de jovens. Qual é o discurso que este chefe da Igreja Romana vai trazer para milhares de jovens casadoiros? Porque muita gente que vai estar ali ouvindo ele, vai estar de aliança no dedo, a um pé do altar. Qual o discurso que esse novo sumo pontífice tem para esses jovens que estão ansiosos de formar família, de ter filhos, de fruir as delícias do sexo? Eles estão maduros para o ato de formar família? Como será essa nova família dentro do ponto de vista católico? É um desafio que o novo Papa vai enfrentar. O Espiritismo já se preocupa com a família há mais de 150 anos, porque conforme as questões 175 em diante, do Livro dos Espíritos, 775, melhor dizendo, corrigindo, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, já abordou a questão da família, mostrando que o relaxamento dos laços de família, se isso acontecer, nos levaria à barbárie, nos levaria à taba, voltaríamos à condição de animal. Por isso o casamento foi instituído na Terra, para que a gente possa preservar os vínculos de família, que nos presentes dias que estamos vivendo, conturbados e dia de transição planetária, estão muito rasgados. É como se o tecido social estivesse sendo rasgado, porque as pessoas estão se vinculando por se vincular e estão se separando como se não tivesse causando lesão afetiva no outro, que fica no desamparo. Milhares de crianças sem pais e sem mães, porque separados em casas distintas, por ausência de maturidade dos cônjuges, que não amadureceram a si mesmo para a construção da família. Então é um momento preocupante em que o Espiritismo projeta suas luzes para demonstrar que existem 2 tipos de família, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. A família carnal, aquela que se forma aqui mesmo na Terra por vínculos eminentemente orgânicos, químicos, de natureza sexual. Se forma na Terra e na própria Terra se deforma.
E aquelas famílias de natureza espiritual, elas são antecipadamente aglutinadas antes da reencarnação, elas se complementam no périplo reencarnatório e elas se fortalecem depois da morte. Por que não a morte? A morte é uma ilusão dos nossos parcos sentidos de observação. Tudo é vida. A vida vem antes do berço e a vida prossegue depois do túmulo. E no mundo espiritual é que os núcleos familiares se fortalecem cada vez mais. Mariano, nós percebemos o seguinte: infelizmente Taubaté é uma situação geograficamente especial. Por determinação do governo do estado, se formou aqui um reduto de presídios onde vêm todos os presos, os condenados do estado. Então hoje nós temos cerca de pelo menos 10 mil presos nos presídios da região, entre Tremembé e Taubaté. Consequentemente, as famílias, e é perfeitamente natural isso, que acompanha os seus membros e com isso vem para Taubaté, e Taubaté infelizmente não tem essa estrutura que é a educação, saúde, enfim, tudo que temos ainda necessidade para a vivência. Afinal de contas, estamos no plano material. E o Centro Espírita, do qual nós participamos, ele tem um trabalho que, no meu entendimento, é o trabalho que deve ser o carro-chefe, que é a evangelização infantil, onde nós recebemos todas as crianças das famílias normalmente desestruturadas, e ali a gente tenta levar essa mentalidade do amor, da família, da responsabilidade. Nós estamos corretos nisso? Eu acredito que este é o caminho, uma das alternativas, existem muitos outros. Eu já visitei por 4 vezes a penitenciária de segurança máxima da cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde estão os presos mais perigosos do Rio, alguns vinculados ao Comando Vermelho e alguns com 50 assassinatos. Estão condenados a mais de 600 anos de cadeia. Então, por 4 vezes estivemos lá, porque os espíritas de Volta Redonda se reuniram para criar um grupo que a cada uma vez por semana, sempre aos sábados, visita aquele presídio. E tamanha o trabalho, o valor deste trabalho de visita, sem pregação religiosa, porque o objetivo não é converter os presos à doutrina espírita, mas humanizá-los, torná-los cidadãos dignos, o diretor do presídio cedeu um pequeno espaço para se fazer uma biblioteca. Então existe uma biblioteca espírita dentro do presídio de Volta Redonda de segurança máxima, cujas paredes chegam a 8 metros de comprimento e o solo é forrado por uma grande chapa de aço para não haver fuga pelo chão. Então os presos adquirem o livro, locam os livros, levam para as suas celas, leem, devolvem à biblioteca, 8 dias depois, ou renovam a locação para continuarem lendo. Isso aumenta o nível cultural. E enquanto deles, os livros espíritas não estarão libertando da ignorância, do mal e até das entidades obsessoras que os levaram para ali. Então nós precisamos investir em 2 frentes. Dar uma assistência religiosa aos que estão encarcerados, para que de maus eles não se tornem piores. Eles possam sair um pouco melhores quando cumprirem suas penas. E para aqueles que ficaram na retaguarda, que são os filhos, os companheiros ou as companheiras, no caso dos presídios femininos, nós também darmos assistência para que o filho destes presos não amadureça, não cresçam traumatizados por ter um pai bandido, um pai que em algum momento se deixou levar pelo crack, esta pedra que está desgraçando a nossa juventude em todo o Brasil. Já não há uma cidade no Brasil onde não haja notícia de uma mini, de uma média ou de uma grande cracolândia. E nós precisamos trabalhar conscientizando, porque combater a pedra está muito difícil. Então temos que trabalhar o usuário e a polícia combater o traficante, aquele que traz a pedra. Então são 2 frentes, na família, nas crianças, evangelizando e dar suporte a ele para que ele faça uma reflexão de vida, porque pau que nasce torto, morre torto, mas aquele homem que está encarcerado não é pau. Como diz a música, ele pode se regenerar. Também acreditamos nisso, tanto que esse trabalho é um trabalho muito prazeroso. Eu aproveito inclusive a oportunidade para convidar aqueles que acreditam, professam a nossa crença também, que venha nos procurar, venha participar, que eu acho muito interessante. E como é a frase carro-chefe da nossa semana, da nossa 60ª Semana Espírita Intermunicipal,
A pergunta é: o que queres que eu faça? Né? Que nós já mencionamos aqui. Nesse sentido, é ação. Nós temos que fazer alguma coisa. Não dá mais para ficar à mercê de tudo isso e falar: isso não é problema meu. Nós temos que fazer alguma coisa. Por favor, só para a gente finalizar, que o nosso programa já está chegando ao fim, as suas considerações, inclusive abarcando um pouquinho disso. O que cada um pode fazer? Eu trago à nossa memória e também aos caros telespectadores essas últimas manifestações que estão tomando conta das ruas em todo o Brasil. O gigante acordou, acho que já dormiu demais. Deveria ter acordado há muito tempo. Esse gigante deitado em berço esplêndido estava torporoso, estava quase em estado de coma. E fomos para as ruas, como é naturalmente, exercer a cidadania, protestar contra tudo que está equivocado. O que nós lamentamos é a banda podre que se ajustou a essas manifestações saudáveis da cidadania para o vandalismo, para o terrorismo, para a depredação da coisa pública ou da coisa privada. É justo que protestemos, mas é ilegal e é imoral que destruamos o que não é nosso. Então, a ação. É fundamental que a gente tenha uma ação proativa na sociedade. O que é que eu posso fazer para modificar a sociedade? Então, eu devo começar a partir de mim. A melhoria que eu quero no mundo deve começar em mim mesmo. Há uma frase do espírito Joana de Ângeles que é notável. Se não podes semear a paz, vence a tua violência íntima. Porque eu posso não conseguir pacificar o outro, que é muito difícil, mas eu posso pacificar a mim mesmo. Então, a partir de hoje, eu vou ser o melhor motorista. Se eu tiver um carro, uma moto, eu vou dirigir com responsabilidade, mais cauteloso e observar a sinalização de trânsito. Se eu sou um transeunte, eu vou ser menos agressivo com as pessoas. Eu vou ter mais gentileza para com todos. Precisamos de mais gentileza na convivência. Então, essa é a proposta. E isso independe de ser espírita, evangélico ou católico, ou ateu ou à toa. Seja qualquer pessoa, ela pode ser gentil, ela pode ser nobre, basta exercer. Então, nós queremos agradecer o convite da USE de Taubaté para vir para a 60ª edição da Semana Espírita desta cidade, onde nasceu a figura notável de Monteiro Lobato. Agradecer esse convite, onde vamos discutir, já a partir desde ontem, hoje, até a próxima semana, o que queres que eu faça? O Senhor está nos perguntando, mas a resposta é nossa. Saiamos da inércia, vamos lutar pelos nossos direitos, com a arma da cidadania e com o Evangelho à frente das nossas atitudes. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Dr. Marcial Mariano pela sua presença em Taubaté. Sempre muito prazeroso ouvi-lo, trazendo essa contribuição para que a nossa doutrina se expanda, que nós tenhamos um pouco mais de oportunidade desses esclarecimentos. O nosso muito obrigado. E acompanhe a nossa semana, que começou ontem e vai até o dia 6, com todos os eventos, sempre gratuitos e esperando a participação de todos. Nosso muito obrigado. Leia e presenteie livros espíritas. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3665-3344. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3665-3344. Aceitamos cartão de crédito e de débito.